Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 17 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos hoje, de novo, ataques cruzados, né? Os russos lançaram um monte de drones e mísseis aqui em direção à Ucrânia, e a Ucrânia também respondeu com um monte de drones e mísseis, principalmente aqui na região de Rostov, onde uma base aérea foi atingida e a gente tem informações de danos na base aérea russa aqui, né? Na linha de frente a gente teve um ato que é bastante questionável aqui no noroeste de Verbovê. Os russos parece que usaram prisioneiros de guerra ucranianos como escudo humano para avançar aqui na região. Isso é um crime de guerra bastante sério. A gente não sabe muito como isso vai ser resolvido, mas aparentemente foi efetivo. Os russos conseguiram retomar uma área que eles tinham perdido aqui há poucos dias atrás, aqui no noroeste de Verbovê, né? E é um truque preocupante isso. A gente sabe que os russos estão evitando fazer trocas de prisioneiros, não querem fazer troca de prisioneiros, porque justamente não querem os prisioneiros russos para não ter que cuidar de pensões, esse tipo de coisa. Então, não querem fazer troca de prisioneiros, estão cheios de prisioneiros ucranianos a essa altura, e esse tipo de ação, além de ser um crime de guerra, é algo deplorável, né? Enfim, a gente teve mais informações de tentativa russa aqui em Avdiivka, mais uma vez perderam um monte de gente, um monte de equipamento sem avançar praticamente nada. A mesma coisa aqui em Sinkivka, perto de Kupiansk, né? A gente tem informação também de que está cada vez mais se discutindo a ofensiva 2024 da Ucrânia, que segundo estão dizendo, a gente não tem como saber com certeza, é a visão dos Alushne, né? Veja, essa ofensiva que foi feita aqui nessa região de Orihiv, Robotnik, coisa e tal, aparentemente não era o que os Alushne queriam. Os Alushne estavam defendendo um outro tipo de avanço, a gente não sabe qual é. Algumas pessoas estão dizendo que seria justamente aqui por Kherson. Só que os aliados, tanto os Estados Unidos quanto o Ocidente e também o alto comando ucraniano, no caso o então ministro da Defesa Reznikov, insistiram em fazer o ataque por aqui e chegar até Melitopol, e acabou não dando muito certo a contraofensiva desse ano. Então estão dizendo que o plano para o ano que vem é justamente fazer a contraofensiva que os Alushne queria ter feito esse ano, né? Era o plano dele fazer esse ano. Dos equipamentos que o Ocidente enviou para a Ucrânia, 95% deles ainda estão operacionais, então as perdas ucranianas foram pequenas aqui nessa contraofensiva, e eles vão ter também a vantagem do apoio aéreo, né? Já deve ter F-16 na primavera de 2024. Talvez seja esse o plano aqui do pessoal. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dredd Quero Guerra, mas Dredd usa Baby Doll, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, vamos falar então sobre o ataque sofrido pela Ucrânia ontem. Ontem a Rússia lançou um total de 20 drones Shahed 136 e um míssil Ra-59 e um míssil Iskander, né? Todos os drones foram derrubados, o Ra-59 também foi derrubado, o Iskander não foi derrubado, mas não atingiu o alvo também, né? Agora, lembra que esses drones, mesmo quando eles são derrubados, eles ainda têm capacidade de explodir, muitas vezes acabam causando danos. É o que aconteceu aqui em Odessa. Isso aqui é a visão aqui. Ontem foi um dos alvos, foi Odessa, não só Odessa, também aqui em Kirovograd e outros lugares aqui também houve também drones derrubados, mas Odessa foi um ponto central e teve aqui um drone que caiu numa casa, inclusive acabou matando uma pessoa de 54 anos, infelizmente, mais uma vítima cruel dessa guerra aí, causada pelos russos, né? Bom, agora, os ucranianos também fizeram um grande ataque com drones aqui na região de Rostov, né? A cidade de Rostov-on-Don fica aqui, e tem o Oblast de Rostov nessa região. Vários locais aqui foram visados. É lógico, como é tradicional, os russos falam que derrubaram todos os drones, mas russos mentem, lembram? É diferente dos ucranianos. Ditaduras são diferentes de democracias. Em democracias como a Ucrânia,
Se o pessoal mentir, outros vão apontar a verdade. Volta e meia você tem esse tipo de crítica aqui na Ucrânia. Na Rússia não tem esse tipo de crítica, então o ditador pode mentir à vontade, né? Então aqui ó, foi um ataque no campo de Morozovsk, um campo ali na região de Rostov. Mais uma vez, os russos disseram que não aconteceu nada, mas mostraram essas imagens aqui. A gente tem essas imagens de manhã. E realmente o dano aqui não parece ser muito grande, mas tem algum dano sim. Ó. Isso aqui é uma aeronave que supostamente foi atingida por um drone ucraniano, que dá para ver que aqui houve dano aqui no encaixe da asa e aqui tem algumas perfurações também. Ou seja, houve dano nesse ataque. Se foi só esse daqui o dano, eu acho pouco provável. Por que isso? Essas aqui foram imagens liberadas pelos próprios russos do que teria sido o dano causado. Então eles certamente pegaram o que teve menor dano ali na região e mostraram na imagem, né? Dá para ver aqui no detalhe ó, como é que foi perfurada a asa em 2 pontos aqui, e aqui também no encaixe como é que houve dano aqui. Não é dano grande, é dano que certamente pode ser reparado, mas de qualquer forma foi atingido isso daí, e isso daqui é só uma das coisas que tinha ali na base de Morozovsk, né? Essa aqui é uma imagem da base que foi atingida, evidentemente isso aqui é de outra época, né? Então a gente certamente não estão assim todos os aviões faceizinhos assim, eles não seriam loucos de deixar isso em época de guerra, isso aqui deve ter sido tirado foto antes em época de paz, né? Aqui já está um pouco mais razoável, porque eles já estão espalhados os aviões aqui, mas dá para ver ainda um monte de container e munição aqui que tem na região, que poderia ser alvo bem interessante dos ucranianos aqui. Olha só essa área aqui com um monte de depósitos aqui de munição e coisa e tal. Isso aqui certamente seria um alvo apetitoso para os ucranianos. A base aérea fica aqui nessa posição, é justamente essa base aérea aqui que foi atingida, né? Enfim, a gente não tem os resultados exatos desse ataque, tem muita coisa naquela base que pode ter sido atingida, mas a gente não sabe ainda o que efetivamente foi causado ali, né? Agora, também os ucranianos destruíram um grande centro de comando e controle russo, ali na direção de Nova Maiarca, aqui perto de Krinky, que é perto da região onde está a cabeça de ponte ucraniana. Não é a primeira vez que os ucranianos destroem centro de comando e controle nessa localidade, né? Enfim, a gente não tem ainda muitas informações também sobre o que foi o dano causado, quantos oficiais foram mortos, russos e coisa e tal, mas teve esse ataque de ontem para hoje. Assim que a gente tiver mais informações a gente passa, né? Agora, informação a gente tem disso daqui, ó, mais uma tentativa russa de destruir a cabeça de ponte ucraniana ali em Krinky, que acabou em tragédia para os russos, com vários blindados destruídos, e nesse caso haviam pessoas andando em cima do tanque, né, de carona em cima do tanque, quando o tanque foi atingido, e deve ter sido realmente bem divertido para eles. Os marines ucranianos repeliram o ataque ali nessa região, né? Então, mais uma vez, os russos tentando liberar a cidade de Krinky. A cidade de Krinky fica aqui, ó. Krinky é uma cidade na margem esquerda do rio Dnipro, que a margem esquerda está toda tomada pelos russos, mas aqui tem essa cabeça de ponte ucraniana, que muitos dizem é parte justamente do plano da contraofensiva ucraniana ano que vem. Vamos ver se é isso daí mesmo que vai acontecer, né? A ideia cabeça de ponte é justamente o termo militar que se usa quando você ultrapassa um obstáculo, como no caso aqui um rio, né? E você estabelece uma posição sua do outro lado desse obstáculo. Então aqui seria a cabeça de ponte ucraniana, que pode ser usada mais adiante para iniciar uma grande ofensiva aqui nessa região, né? Essa cabeça de ponte aqui, só por ela estar aqui, já prejudicou muitos russos, porque eles conseguem atingir coisas que passam na M14, essa estrada que passa aqui, que se você olhar no mapa completo aqui, ó, é a estrada que vem desde lá de Melitopol e vai até Olesk, que é uma grande base russa aqui. Então, ou seja, eles anularam essa estrada aqui, o que prejudica os russos. Não é que não tenha nenhuma outra estrada que eles podem usar estradas menores para vir por aqui, chegar em Olesk do mesmo jeito, mas é mais trabalho, dá mais trabalho para os russos avançarem aqui, né? Então, tentaram e não conseguiram novamente, né? Alguns bloggers ucranianos estão alertando para o fato de que a Rússia está preparando para tentar fazer uma incursão na área ucraniana daqui, né? Ou seja, já que eles não conseguem tirar essa cabeça de ponte, eles vão tentar criar eles uma cabeça de ponte em algum ponto aqui da margem direita,
para tentar atacar o suprimento ucraniano até Krink, né? É uma estratégia que pode fazer sentido, mas eu acho pouco provável que os russos consigam implementar isso. Primeiro porque as tropas que tem do lado de cá não são tropas muito boas dos russos, ao contrário das tropas ucranianas, que são tropas de elite que estão aqui, né? E de outra forma, você tem o problema da região aqui. Se você reparar, os ucranianos têm a parte mais difícil de travessia do rio próximo a eles aqui. Depois que eles atravessam essa parte maior do rio, o resto aqui é tudo área pantanosa, coberta com vegetação. Então eles conseguem chegar aqui em Krink com facilidade. Os russos aqui teriam que fazer o contrário, passar primeiro pela área de vegetação, mas atravessar o rio justamente perto das defesas ucranianas que estão do lado de cá, né? Seria mais complicado. Para fazer algo equivalente, eles teriam que vir mais aqui para cima. Aqui eles têm a situação reversa. Os russos poderiam atravessar a parte do rio aqui do lado deles e então enfrentar só a parte de pântano e árvore de forma a evitar a visão dos ucranianos aqui, né? Mas os ucranianos têm uma posição muito melhor aqui também, por quê? Porque a margem direita do rio de Dnipro nessa região, ela é mais alta que a margem esquerda, né? Então, isso dificulta esse plano russo do lado de cá. Vão tentar alguma coisa? Eu acho que não, mas é uma possibilidade. Pode ser que tentem alguma coisa nesse sentido, porque tirar os ucranianos daqui, eles estão tentando já há meses e meses e não conseguem fazer isso, né? Bom, uma notícia bastante preocupante, isso daqui foi um grupo de assalto russo que usou prisioneiros de guerra ucranianos como escudo humano. Isso aqui foi na região de Verbove. Então a gente está falando aqui de Verbove, essa cidade aqui é justamente a cidade em que os ucranianos conseguiram romper a principal linha de defesa russa aqui. Verbove está aqui, né, mas não conseguiram avançar muito mais na contraofensiva deles nessa região. Os ucranianos tinham tomado essa área mais alta que fica aqui, a noroeste de Verbove, mas aparentemente os russos agora retomaram essa área justamente usando os prisioneiros de guerra. O pessoal fez aqui a geolocalização, é justamente aqui, ó, bem nessa região mesmo que os ucranianos tinham tomado e os russos agora retomaram, né? Aqui tem um vídeo mostrando a situação, tá vendo aqui, ó, o prisioneiro de guerra ucraniano com as mãos assim na cabeça, sendo forçado a andar pelo soldado russo, e outro aqui da mesma situação, olha lá, outro aqui na mesma situação, e isso meio que impedindo os ucranianos de destruírem esse pessoal aqui, porque vai matar o colega deles aqui, vai matar o prisioneiro de guerra ucraniano que está aqui. Isso é um crime de guerra, evidentemente, é um absurdo completo botar um prisioneiro de guerra nessa situação, mas os russos já estão com tantos crimes de guerra, já estão tão desesperados que não vão fazer nem diferença no final das contas, né? Eu não sei como é que a Ucrânia vai responder a isso. Nesse caso aqui, a Ucrânia cedeu, os russos conseguiram avançar aqui em Verbove. Mas é meio óbvio que não dá para ficar permitindo esse tipo de coisa por muito tempo, porque como é que vai fazer, né? Além disso, os ucranianos eles sabem onde estão as minas no local, né? Ou seja, os russos podem obrigar eles a andarem, se eles forem em cima das minas, acabariam explodindo e coisa e tal. Enfim, é uma situação complicada isso daqui. Vamos ver como é que os ucranianos vão resolver esse caso aqui, né? Bom, lá em Avdiivka, os russos fizeram mais tentativas de avanço por lá. Uma coluna de 15 veículos de transporte, 15 blindados para transporte de tropas, com infantaria, foi a partir de Krasnohorivka até o sul do Terrikon. Então a gente está falando aqui agora de Avdiivka, nessa região. O Terrikon está aqui, controlado pelos russos. Os tanques saíram aqui de Krasnohorivka e foram aqui nessa direção, querendo avançar aqui na área da fábrica de coque, né? Mas a coluna foi destruída pelos ucranianos, mais da metade dos equipamentos foram destruídos aqui, ó. Mais da metade dos equipamentos foram destruídos. A infantaria está agora concentrada nas laterais do Terrikon e a destruição continua. É esperado um vídeo com a destruição do equipamento russo do lado ucraniano nos próximos dias. A tática não está mudando de forma geral. São ataques em colunas, na esperança de uma operação rápida, e de novo acabam sendo destruídas completamente com drones. Ele reporta aqui a importância dos drones, que permitem que eles enxerguem esses ataques antes, evitando que realmente sejam pegos de surpresa, né? Tem a visão da coluna sendo destruída ali naquela região, né?
Aqui tem um vídeo de combate feito lá na área de Bakhmut, feito por um ucraniano. Infelizmente tem algumas passagens mais violentas aqui, não dá para tocar no YouTube, mas durante esse ataque ele usou várias armas, granadas e coisa e tal, e acabou capturando 2 soldados russos ali na região de Bakhmut, né? Então Bakhmut, mais aqui para cima um pouquinho também, continua a briga muito grande aqui. Infelizmente aqui no norte, de fato, os russos avançaram aqui em Kromov, coisa e tal, retiraram todo o ganho que os ucranianos tinham feito aqui na parte norte de Bakhmut, mas a parte sul continua segurando, os ucranianos continuam mantendo Klishivka aqui, né? Isso é uma boa notícia. Bom, e teve também aqui em Sinkivka, mais uma vez os russos tentaram avançar em Sinkivka com um monte de BMPs e coisa e tal, e no final das contas acabaram todos destruídos por ali. A artilharia ucraniana atingiu os BMPs todos. Sinkivka é nessa região aqui ao norte. Também os russos estão tentando avançar aqui há vários dias já, não conseguem avanço significativo aqui, né? Bom, olhando aqui a linha de frente aqui nos mapas do Polé-Volant, aqui em Avdiivka não tem nenhuma mudança, vocês podem ver, teve a tentativa, mas a tentativa não resultou em nada, né? Aqui em Novomihailivka teve algum avanço russo aqui pequeno, mas significativo aqui embaixo, né? Novomihailivka é aqui, essa parte da linha de frente fica perto de Avdiivka, aqui, ó, Novomihailivka. Os russos estão tentando tomar a cidade, mas não conseguem também. É próximo de Marinka, que a gente falou ontem também, está com o mesmo dilema. Os russos estão tentando avançar aqui em Marinka, a cidade em si está totalmente destruída, mas os ucranianos ainda têm um pedacinho de Marinka aqui. Embora Marinka, eu acredito, vai ser tomada aí nos próximos dias. Os ucranianos não têm por que lutar nessa região aqui, não tem lógica. É uma cidade que não tem, não é uma coisa estratégica, né? Não é uma posição estratégica aqui. Da mesma forma, Novomihailivka também não tem muita coisa aqui, mas aqui é um pouco mais estratégico. Por quê? Porque está próximo de Volnovanha. Volnovanha é essa cidade aqui, e é um entroncamento muito importante. Se você reparar, as ferrovias todas aqui, ó, elas passam por Volnovanha, ferrovias e rodovias nessa região aqui da Ucrânia. E os russos estão loucos para expandir o domínio dele aqui, justamente para preservar Volnovanha, para Volnovanha ficar na retaguarda e eles poderem usar como um hub de transporte mais eficaz. Tentaram durante muito tempo tomar Vuhledar, justamente com o objetivo de proteger Volnovanha, né? E Novomihailivka também é a mesma ideia de Vuhledar aqui. Espero que os ucranianos consigam manter Novomihailivka aqui, né? Marinka não é tão crítica assim. Aqui, como eu estava falando, aqui é Verbove, e aqui mostra o avanço russo nessa região aqui, a noroeste, que eles fizeram usando crime de guerra, usando prisioneiros ucranianos para avançar, né? Vamos aguardar para ver qual vai ser a resposta ucraniana para isso daí. Aqui é o ponto em que os ucranianos conseguiram ultrapassar a principal linha, a primeira linha de defesa russa aqui na região, mas o fato é que não conseguiram avançar muito mais depois disso, né? O Estudo para Estudo da Guerra fala aqui sobre a ofensiva ali em Krink, e ele diz justamente que nesse momento a ofensiva tem o principal objetivo, né? A cabeça de ponte ucraniana ali em Krink tem o objetivo de atrair as forças russas e destruir as forças russas ali. Nesse ponto está funcionando muito bem, a gente está vendo quase todo dia os russos tentando tirar os ucranianos de lá e morrendo em grandes números, mas que ele ressalta aqui também que isso pode, no futuro, facilitar uma ação maior ucraniana ali naquela região, né? Bom, parece que o grupo Wagner na África vai ser renomeado para Africa Corps. Ou seja, vocês sabem, né, o grupo Wagner era o braço militar do Putin para realizar ações em lugares que, em tese, ele não poderia usar o exército russo, mas ele já mandou tudo para o saco no final das contas. Agora, a escolha do nome não é muito feliz, né, porque havia uma outra tropa com esse nome também na época da Segunda Guerra Mundial,
Mas é aquele negócio, não é como se os russos se preocupassem com o nazismo, eles sabem que são nazistas, eles gostam de acusar os outros, é igual a esquerda aqui no Brasil, gosta de acusar os outros de serem nazistas, quando na verdade as ideias do nazismo são presentes exatamente na esquerda, o antissemitismo, a tentativa de domínio completo da economia pelo governo, são todas ideias da esquerda, né? Enfim, e o Putin está aqui também chamando as tropas dele lá na África agora de Africa Corps. Já tem até o emblema pronto aqui, ó, já tem um logo pronto para usar, não precisa nem criar um logo novo. Bom, isso daqui é a fronteira da Rússia com a Finlândia. A Finlândia ela tinha fechado a fronteira por causa de imigração ilegal que estava sendo feita pelos russos. Ela chegou a reabrir a fronteira, mas avisou que se tivesse imigração ilegal novamente, iria fechar novamente. Lógico que aconteceu, fecharam novamente a fronteira, e aqui está um grande protesto pelos russos que querem entrar na Finlândia e não podem entrar na Finlândia. Evidentemente, a gente sabe agora que a Rússia está usando imigração como arma ali na região da Finlândia, muito provavelmente em outros lugares da Europa também, e muito provavelmente já vem fazendo isso há algum tempo. Boa parte dessa crise migratória na Europa não são pessoas voluntariamente procurando condições melhores, não. São agentes russos mandando pessoas para a Europa de propósito, nesse caso, para causar problemas na Europa, né? A Rússia fez isso com o negócio de energia verde, por que não faria com imigração, né? Bom, um caso que está sendo tratado pelos russos como um herói de guerra, um pobre soldado russo que foi morto pelos ucranianos ali em Marinka e deixou um recado no tijolo dizendo que para cuidarem da mãe dele, da avó dele, não sei o que lá, da mãe, da irmã e do irmão e coisa e tal, por favor, tomem conta e coisa e tal, e acabou morrendo. Isso aqui tá mais do que na cara que é propaganda russa, muito pouco provável. Depois botaram essa mensagem aqui no tijolo e pronto, propaganda russa pura isso daqui, mas só para vocês saberem, né? Isso aqui é como os russos dizem que conquistaram Marinka. Morreram todos, o grupo dele morreu inteiro, então não conquistaram nada, né? Para dizer que conquistou Marinka, você tem que sobreviver no final do ataque, não basta atacar, tem que sobreviver no final do ataque. Enfim, mas aí estão tentando fazer esse cara como um herói aqui, saibam disso, é lorota, é mentira desse pessoal, né? E por falar em lorota e mentira, um famoso propagandista russo, agora entramos no setor de fofocas aqui da guerra da Ucrânia, né? O Jackson Hinkle, esse cara aqui, ele é um americano que se especializou em virar russete, então ele faz toda a propaganda russa, todos aqueles pontos de vista russos. De forma não surpreendente, ele agora está defendendo o Hamas também lá em Israel. É a turma da esquerda, é o padrão do pessoal esquerdista, né? E ele, lógico, tinha uma handler russa, né? Handler é como eles chamam o espião-chefe que controla um ativo num país, né? Então, quando você é um ativo russo num país, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar, existe uma pessoa do FSB ou do SVR que é responsável por você, né? Então, dizendo que era essa moça aqui, que é a namorada dele, ou mulher dele, coisa e tal. E já deu para ver que o Milei virou um meme, né? Com o afuera, tirando os ministérios lá na Argentina. E o fato é, eles aparentemente brigaram e a moça voltou para a Rússia, né? Então a namorada dele, que segundo dizem as más línguas era a handler dele lá no serviço secreto, saiu, desistiu dele, né? Aqui, ela deixou a mensagem aqui dizendo: nós terminamos, eu estou feliz voltando para a Rússia, nenhum comentário, né? E aqui, ela dizendo aqui, esse aqui é um meme que ela colocou, né? Eu, depois de ser chamada de uma gold digger, né? De uma aventureira, uma mulher que está buscando um homem pelo dinheiro, né? Por um homem quebrado que não tem nenhum ouro para eu roubar, coisa e tal. Ou seja, o cara não tinha dinheiro nenhum e estava acusando ela de estar se aproveitando dele, né? Segundo dizem outros posts dela, que o nome dela é Anna Lininkova. Ele estava acusando ela de querer cidadania americana, querer ficar com ele para ter cidadania americana e não sei o que lá. E eu não sei não, né, se ela é uma handler mesmo do FSB, pode ser uma boa alternativa para ela casar com um americano para ter cidadania americana, né? Não seria interesse pessoal dela, seria atividade profissional dela fazer isso, né? Enfim, ela está respondendo aqui em mais outras coisas. Aí virou uma briga pública na internet e o pessoal ucraniano está se divertindo com esse troço, porque aparentemente o Jackson Hinkle
ele já tá tão manjado que já não tá fazendo efeito mais a propaganda dele. Todo mundo já vê o cara como um vendido, né? Então meio que a impressão que dá é que a Rússia realmente não está mais interessada no Jackson Hinkle, ele virou um caricato, uma Rousseff tão caricata que não ajuda mais os esforços russos lá nos Estados Unidos, e aí o FSB está abandonando ele. Bom, falando sobre o orçamento para apoio para a Ucrânia, né, vocês sabem, o Congresso já encerrou o ano, então não vai ter ajuda esse ano, mas o Senado vai continuar mais uma semana. Então existe a expectativa que talvez a ajuda passe no Senado americano, né? É lógico, ela passar no Senado, ela ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, lá pela House of Representatives, então só ano que vem de qualquer forma. Mas se passar no Senado já avançou alguma coisa. De qualquer forma, o Senado aprovou aquele orçamento de defesa bilionário que beneficia a Ucrânia. Só que aqui o pessoal da Jovem Pan entende errado por que esse orçamento beneficia a Ucrânia, né? Ele fala aqui que dentro do orçamento existe 300 milhões de dólares previstos para a liberação para a Ucrânia de armas, né? Mas como eu já expliquei para vocês, o presidente americano pode marcar qualquer coisa em excesso no inventário das Forças Armadas americanas e mandar isso para países aliados, inclusive para a Ucrânia. Então, existe essa chance. O orçamento que foi aprovado para a defesa foi 886 bilhões de dólares, então realmente um orçamento considerável, que pode ser que sobre alguma coisa mesmo, que o Biden fale, olha só, então agora está sobrando esse monte de HIMARS aqui, então vamos mandar para a Ucrânia. Ele não precisa de aprovação do Congresso para isso. Então não são só esses 300 milhões que estavam explicitamente para ajuda à Ucrânia nesse orçamento, tem muito mais do que isso pode ser feito, agora vai depender do Biden, né? E aquilo que eu falo para vocês, o Biden queria jogar a guerra para esse ano para ajudar ele eleitoralmente. Agora, para ajudar ele eleitoralmente, a Ucrânia tem que ganhar a guerra esse ano. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses. Eu tenho boas expectativas com relação a isso. Eu acho que desses 886 bilhões de dólares aqui, certamente uma quantia muito maior do que 300 milhões vai acabar na mão da Ucrânia por decisão do Biden nessa história, né? E é uma forma até do Biden se precaver do Congresso. Se o Congresso não aprovar nada, ele parte para essa alternativa aqui, né? A Ucrânia mostrou aqui um novo tipo de drone que eles estão desenvolvendo com capacidade para carregar 32 quilos de carga ou até 70 quilos de carga com um alcance reduzido e podem ser lançados por uma catapulta, ou seja, é um drone interessante aqui, ó. Bem interessante mesmo para fazer ataques lá na Rússia, né? Tá vendo ele sendo lançado da catapulta aqui? É um drone suicida, né? Ele vai lá e se destrói na explosão. Bom, aqui tem uma informação curiosa que está vazando em alguns canais aqui ucranianos, que a Ucrânia pode estar preparando em 2024 a contraofensiva que o Zaluzhny queria fazer no verão de 2023, né? Então, segundo estão dizendo, isso tudo é fofoca, ninguém tem informação real. O que aconteceu em 2023? O Zaluzhny tinha um plano diferente desse daqui, e mas o Reznikov, que era o ministro da Defesa, e o Zelensky insistiram nisso daqui. Por quê? Porque o Ocidente também queria essa ofensiva nessa região aqui de Melitopol. Mas o Zaluzhny queria uma outra ofensiva, segundo estão dizendo, aqui na região de Kherson. Não sabemos se é verdade, nada disso é verdade, se realmente se houve essa discussão, se não houve. O fato é, vocês lembram que o Reznikov acabou sendo demitido, né? O antigo ministro da Defesa ucraniano acabou sendo demitido. Aqui ele era, em tese, superior ao Zaluzhny, pode ter imposto essa ofensiva aqui e a ofensiva falhou. É isso que aconteceu? A gente não sabe. Tinha algumas outras possibilidades também. Questão de... A desculpa oficial foi uma licitação de compra de uniformes que teria dado problema, mas o timing até que bate, né? Enfim, pode ter sido isso, a gente não sabe. O fato é que a ofensiva que eles estão planejando agora para 2024 é a ofensiva que o Zaluzhny queria ter feito esse ano de 2023. Vamos aguardar para ver se a gente entende se realmente é isso daqui, ó. Aqui, ó, Ucrânia está preparando, aqui está falando isso é o Welt, tá, que é o jornal alemão, né? Como Zaluzhny queria em 2024. Com o suporte aéreo necessário, a Ucrânia pode fazer nesse próximo ano o que ela não conseguiu fazer em 2023.
a Ucrânia ainda tem acesso a 95% dos sistemas ocidentais, né? Então todos aqueles Leopard, Abrams e tanques Challenger, vários daqueles tanques, alguns foram perdidos, evidentemente, mas a maior parte ainda está com os ucranianos, ainda está funcional, ainda está pronto para uma contraofensiva. Ou seja, provavelmente o que eles perceberam é, sem apoio aéreo não conseguiriam ir muito longe, então pararam a contraofensiva ali. Vamos aguardar o apoio aéreo e fazer de novo em 2024. Eu acho que é isso que a gente vai ver acontecer ao longo do ano que vem. E isso explica um pouco também o desespero dos russos de tentar avançar de qualquer forma agora, porque eles sabem que ano que vem vai ser dureza para eles. E finalmente, uma notícia excelente aqui, mas que eu confesso para vocês que eu não sei como que isso funciona. Olha só, um problema que a Ucrânia tem é a bitola da ferrovia, né? A distância entre os trilhos, né? Existem várias bitolas no mundo todo e a Ucrânia usa a bitola soviética, que é diferente da bitola europeia. Isso significa que um trem que vai da Ucrânia, ele não pode ir diretamente entrar na Europa, ele tem que trocar de trens, porque o trilho é de tamanho diferente, você não tem trens que rodem naquele trilho, né? Eu passei por isso, quando eu peguei o trem lá de Varsóvia para Kiev, né? O trem vai até Kelm, na Polônia, aí ali o trem para, você desce do trem, depois vem um outro trem da Ucrânia, você sobe no trem da Ucrânia, ali você tem justamente a troca de trem, né? A gente está falando aqui, ó, Kelm, aqui, tá vendo? Essa cidadezinha aqui, entre Varsóvia e Kiev. Então você vem aqui você troca de trem. Ó. Se você olhar aqui na cidade, a estação de trem aqui, ela tem um monte de trens aqui, um monte de trilhos aqui, justamente porque alguns, os que vêm do lado europeu são padrão europeu, o que vem do lado da Ucrânia é padrão ucraniano. Aí você troca de trem aqui nessa estação que tem aqui em Kelm. Enfim, isso acontece em tudo quanto é lugar aqui que tem esse tipo de coisa. Esse problema a Polônia tinha também, a Polônia também usava a bitola soviética, né, depois do fim da União Soviética, então ela fez todo um esforço para trocar a malha ferroviária dela. Hoje a Polônia toda tem malha ferroviária ligada à Europa, a Ucrânia vai ter que fazer a mesma coisa, mas isso é um problema. Por quê? Porque a Ucrânia é grande pra caramba, tem muita ferrovia ali, né? E você tem que trocar todas as ferrovias, a bitola de todas as ferrovias, trocar não só as ferrovias, mas a própria locomotiva, os vagões, todo o equipamento que usa isso daqui. Então vai ser um trabalho muito grande que a Ucrânia certamente vai fazer, mas vai levar décadas e décadas para resolver isso, né? Então eles estão dizendo aqui que os engenheiros ucranianos conseguiram fazer um trem de transporte de grãos que pode ser usado tanto em ferrovias 1520 quanto 1435. A diferença é pequena entre as duas, mas é uma diferença que simplesmente torna impossível ser usado, né? Eles mostraram um vídeo aqui, mas o vídeo não mostra muita coisa. Eu queria entender como que funciona isso. De que forma o trem passa de uma ferrovia para outra, né? Ele expande a roda dele, né? Ele abre a roda dele. Como é que vai funcionar isso daí, né? Aqui não dá para ver muita coisa. Só mostra o trem andando, tá sendo carregado e... Não, acho bacana a coisa. Eu só queria entender como que funciona essa adaptação entre as bitolas diferentes, né? Exatamente qual que é o processo aqui. De qualquer forma, é interessante, porque aí a bitola ucraniana é a 1520, né? E a bitola 1435 é a europeia, né? E veja, se você acha que isso aqui é confuso, lembra que a gente mora no Brasil. O Brasil tem 3 bitolas diferentes no Brasil. Cada ferrovia aqui tem uma bitola diferente. Então é um inferno aqui no Brasil. A gente não precisa de passado soviético, de confusão, coisa para fazer essas lambanças aqui no Brasil. Tem bitola de tudo quanto é tipo por aqui. Enfim, mas eles estão para resolver isso daí. Agora, como que eles resolveram isso? Eu estou curioso de ver qual foi a solução que eles deram para isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.